E aí, galera, como é que vocês estão? Após aí esse primeira prova do Ana Bezerra, espero eu que vocês tenham se saído muito bem, tá certo? Estávamos ali analisando a prova e foi uma prova bastante tranquila, bastante simples. Quem estudou um pouquinho conseguia desmiuçar todas as questões sem nenhum grau de dificuldade elevado. E como nós havíamos prometido, nós vamos corrigir agora a prova do dia 9 do Ana Bezerra. Lembrando a vocês que esse é um momento muito importante nessa caminhada. Por quê, Bruno? Porque olha só, pessoal, esse é um momento em que vai ser um divisor de águas para as pessoas que têm um psicológico fraco, para aquelas pessoas que não fizeram uma boa prova. Elas vão se abater, vão ficar chateadas, tristes, desiludidas, porque vieram de uma preparação prévia, tá? E não obtiveram êxito na primeira. Olha só, não fiquem, pelo amor de Deus, curtindo o luto de vocês. Ah, eu não fui bem nessa prova, eu não serei bem nas outras provas, nem nas próximas. Não fiquem, pelo amor de Deus. O luto ele é uma coisa horrível, é para fracassados. Vocês não são. Olha só, hoje a dica que eu dou: terminou a prova, sai, dá uma voltinha no cinema, vai na praia, tá tranquilo, sai para jantar, tá certo? E amanhã retoma, a vida continua, é levantar a cabeça. Porque virão duas outras provas aí. Você não pode não ter se dado bem na primeira e se dar bem na segunda e na terceira, ou só na terceira, e assim vai. E a vida é assim. E um recado para aquelas pessoas que acham que se deram bem nessa prova de hoje, para não ficar, tô tranquilo, tô estudando, não preciso mais focar, não preciso mais estudar, o conhecimento que eu sei é suficiente. Não caiam nessa, isso é um perigo maior do mundo, tá certo? Então olha só para lembrar, a partir de segunda-feira, dia 10 de fevereiro, nós começamos aqui no Point uma turma só de questões. Essa turma ela é voltada para os dois próximos concursos de hospitais, chama-se UTI do Point. Vocês vão ver, nós vamos fazer as cirurgias. O que é isso? São os reparos que estavam faltando na primeira prova. Então começamos no dia 10 de fevereiro, pela manhã e pela noite, uma turma só de questões, tá certo? Essa turma ela vai do dia 10 até o dia 21 de janeiro, de segunda a sexta, e na próxima semana também de segunda a sexta, tá certo? Para que vocês possam aí chegar num grau elevadíssimo para as próximas duas provas, tá bom? Fiquem agora com a correção e um sucesso a todos vocês. Olá pessoal, eu sou a Liette e estamos aqui com a prova na mão para comentar e para que você tenha um norte de como você se saiu nessa prova. Como nós dissemos anteriormente, a prova não causou surpresas, realmente era tudo aquilo que a gente esperava, dentro do que foi dado em sala de aula, porque vocês perceberam que nós não quisemos enfoque maior nem em figuras de linguagem, nem em estrutura de formação de palavra, e realmente não caiu uma questão sequer de estrutura de formação de palavra e nem caiu questão de figura de linguagem. Então a primeira questão é uma questão que envolve interpretação, mas também envolve estruturação sintática. Ele diz assim, e vocês lembrem também, eu não posso esquecer, que eu sempre digo a vocês que não leiam o texto, porque você pode fazer a prova sem ler o texto, a não ser que seja uma questão de interpretação que peça para você ler todo o texto. Porque geralmente em cada questão, o professor que elabora a prova costuma reproduzir o texto ao qual você vai se referir. Então a primeira questão diz assim, considere que o autor opta por transformar as orações do trecho uma alimentação saudável pode reduzir. Aí eu já tenho de prestar atenção em se pode reduzir. Por quê? Porque quando ele diz pode reduzir, está usando o modalizador. Ele não diz que reduz, ele diz que pode reduzir, é uma possibilidade. Pode reduzir muito o risco de câncer. Consuma mais frutas, legumes, verduras, grãos e cereais integrais, leites e derivados desnatados, queijo branco e menos alimentos gordurosos, salgados e enlatados. Então, no momento que ele diz isso, após ter dito que uma alimentação saudável pode reduzir muito o risco de câncer, eu infiro que ele está dizendo que se eu consumir esse tipo de alimentação, eu vou reduzir, não é, o risco de câncer. E ele diz depois, se você fizer todas essas informações em um só período, significa um só ponto, não importa quantos verbos, aí importa que tenha um ponto só. Ele diz, de acordo com a norma padrão e a relação entre as ideias do texto original, assinale a alternativa que indica a nova redação do trecho apresentado. Vamos para o trecho A. Uma alimentação saudável reduz. Eu já elimino essa alternativa porque ela não diz pode reduzir, ela já diz que reduz. No momento que ela afirma que reduz, ela está indo de encontro ao texto. De encontro é o contrário.
Ela não está dizendo a mesma coisa do texto. Então, eu só leio até aqui. Não preciso ler toda essa alternativa que é enorme. Assim que eu encontro um erro, eu paro, já passo para a próxima alternativa. Então, quando eu digo pode reduzir, é diferente de reduz. Não marca a letra A, vou para a letra B. Uma alimentação saudável pode reduzir bastante o risco de câncer. Todavia, já paro aqui e já percebo que quando ele diz que eu ingiro esse tipo de alimentação, ele está dizendo que é assim que eu vou reduzir. Então, não há relação aí de adversidade para eu poder usar um todavia. Já paro aí no todavia e já passo para a letra C. Uma alimentação saudável pode reduzir muito o risco de câncer. Portanto, é necessário sem qualquer pontuação. Já paro aí também. Portanto, tem de estar entre duas vírgulas, é uma conclusiva. Né? E no sentido poderia ser. Mas quando ele coloca o portanto sem estar virgulado, e vocês aprenderam na sala de aula que toda coordenada é virgulada, com exceção das aditivas, que só tem a obrigação de virgular quando os sujeitos são distintos e causam ambiguidade. Então essa daqui teria de ter uma vírgula. Não marco a letra C. Vou para a letra D. Uma alimentação saudável pode reduzir bastante o risco de câncer. Por isso, sim, consuma mais frutas, legumes, verduras, grãos e cereais integrais, leite e derivados desnatados, queijo branco e menos alimentos gordurosos, salgados e enlatados. Pronto, isso aí está de acordo com o que ele está dizendo lá em cima. Se ele diz como pode reduzir, depois ele diz o que é que eu vou ingerir como alimentação, então realmente é a letra D. Eu marcaria D, passaria para a questão 2. Mas vamos ver por que não pode ser a letra E. Porque ele diz assim, olha, uma alimentação saudável pode reduzir muito o risco de câncer. Por esse coesivo esta, ele anuncia. Então, seria uma coisa que eu ainda iria dizer. Como eu já falei anteriormente, o coesivo seria por essa razão. Então, por isso que não deveríamos assinalar a letra E, e sim a letra D de dado. Vamos para a questão 2. Suponha que o autor do texto resolva transformar o verbo da oração. Prefira alimentos cozidos e assados e, nas linhas 11 e 12, em transitivo direto e indireto. Ora, quem prefere uma coisa a outra. Não prefere uma coisa do que outra. Não prefere uma coisa mais que outra. Quem prefere uma coisa a outra. Aí eu já penso nisso para ir com o raciocínio preparado para a resposta. Aí ele diz, transitivo direto e indireto para assim tornar explícito o objeto indireto alimentos fritos. Nesse caso, de acordo com a norma padrão, o termo explicitado deveria vir antecedido por. Então tem aí do que? De jeito nenhum, prefere uma coisa do que outra. Prefere uma coisa que outra, então nada de B. Prefere uma coisa mais do que outra, então nada de C. Eu fico em dúvida entre a D e a E. Mas quando ele me dá objeto indireto, alimentos fritos, pela crase, que é um caso de regência, como nós dissemos várias vezes em sala de aula, eu vejo que alimentos fritos seria precedido pelo artigo os. Então jamais aceitaria a crase. Aceitaria uma combinação, aos, e não a crase a mais as. Porque eu digo os alimentos fritos e não as alimentos fritos. Então, só poderia marcar aí a letra A, e esse A é apenas a preposição, e ele usa esse alimentos fritos sem o artigo, porque já está usando o determinante, que é a palavra fritos. Pronto, então questão 2, letra E. Questão 3. Considerando as informações do texto, assinale a alternativa correta. Ele só diz isso, então eu vou preparada para tudo. Pontuação, acentuação, ortografia, vou preparada para análise sintática, vou preparada para análise morfológica, para tudo. Então, quando eu leio o A, tem assim, uma alimentação saudável elimina o risco de uma pessoa ter câncer. Eu digo que não baseada em aspectos gramaticais, mas baseada no sentido do texto, que dizia pode reduzir. Então, eliminar já é um outro grau de envolvimento. Então, nesse caso, eu não marcaria a letra A, porque não está correta de acordo com o texto. E aqui no enunciado da questão não diz qual é a correção. Se é a correção de sentido ou se é a correção gramatical. Então, eu iria na correção de sentido. De acordo com o que eu li no texto, realmente não pode dizer elimina, e sim pode. Então, não marcaria a letra A. Vamos para a letra B. São exemplos de alimentos que podem remediar o câncer. Nem continua a leitura, porque se ele diz podem remediar, no texto não diz podem remediar. Diz podem reduzir o risco. Remediar o câncer já está instalado. Reduzir o risco significa que ele não está instalado ainda. Então, de acordo com o texto, esse sentido não é correto e eu passo para a letra C. Uma dieta que contenha diariamente pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes pode contribuir, olha aí o modalizador, para a redução do risco de câncer. Essa é a resposta correta. C.
Por que não é a D? Porque ele diz assim, o consumo de carne vermelha com gordura aparente deve ser evitado quando se deseja curar. O texto não fala da cura, fala de você prevenir, fala da prevenção. Então, não letra D. E na E diz, é recomendável substituir sempre que possível os alimentos cozidos e assados pelo azeite. O texto não fala isso, só fala que o azeite é um tipo de gordura e é um tipo de gordura saudável, apenas com a ressalva de que você não exponha a altas temperaturas. Então, realmente, questão 3, letra C. Questão 4. Com base nas questões sintáticas referentes ao período, quem não assistiu às minhas aulas no Point, mas assistiu a aula de revisão, acertou essa quarta questão, se realmente aprendeu os círculos mágicos. Por quê? Porque diz assim, olha, uma alimentação saudável pode reduzir muito o risco de câncer. Assinala a alternativa correta. Os termos uma e saudável desempenham o mesmo papel em relação à alimentação. Sim, quem pode reduzir muito o risco de câncer? Uma alimentação saudável. Sujeito. Núcleo do sujeito, a alimentação. Adjuntos adnominais, uma e saudável, que são artigo indefinido e saudável, o adjetivo. Isso aqui muito claro pelos círculos mágicos, você mataria essa questão e marcaria a letra A. Por que não a B? Porque diz que o sujeito da oração é composto. Já percebi que é simples porque é somente uma alimentação saudável. Não tem aditiva, e nem tem outro tipo de adição, e ainda mais não tem a vírgula. Então não pode ser composto. C. O predicado é verbo nominal. Não. Quando eu tiro o sujeito, uma alimentação saudável, eu fico com o predicado. Pode reduzir muito o risco de câncer. A informação se centra na redução do risco de câncer. E essa informação, redução do risco de câncer, está justamente em cima de reduzir, que é o verbo. Então, se o verbo é a principal informação do predicado, o predicado é verbal. Então, nesse caso, não é verbo nominal. Não existe aí um estado, não existe aí uma qualidade dada a um sujeito ou dada a um objeto direto. Então, não é a letra C. Vamos para a letra D. O termo muito funciona como adjunto nominal. Outra questão para os círculos mágicos. Por quê? Porque eu vejo que muito, ele não está referente a um substantivo. Ele não se refere a um substantivo. Ele se refere ao verbo. Pode reduzir muito. Eu diria pode reduzir pouco, pode reduzir muito e pode reduzir mais ou menos. Então, essa palavra muito modifica um verbo. O que modifica um verbo? Um advérbio. Então, mataria de novo pelos círculos mágicos, não colocaria a letra D. Vamos para a letra E. O vocábulo reduzir é verbo transitivo indireto. Nós aprendemos. Somente o verbo transitivo direto é que vai para a passiva. Então, eu digo, quem reduz, reduz alguma coisa. Alguma coisa é reduzida. Então, nesse caso, o verbo está sendo empregado como verbo transitivo direto. Vamos agora para a... Sim, então a questão 4 é letra A. Vamos para a questão 5 e para a questão 6, que são baseados nesse texto. Não precisa ler o texto, só se eu realmente tiver de recorrer a ele, mas se tiver transcrito no enunciado, não precisa. Então, na questão 5 diz assim, ó, já transcreve. A partir da relação de sentido entre viver bem é viver com saúde. Fique longe do cigarro. E a estrutura estimativa da Organização Mundial de Saúde infere-se. Então, vou ir além do que está escrito. Eu vou inferir. Não está escrito com todas as letras. Eu vou tirar isso na minha cabeça quando eu interpreto o texto. Aí diz, ficar longe do cigarro significa simplesmente afastar-se de quem fuma. Não. Ficar longe do cigarro significa do vício, não é do tabagismo. Então, não é a A. Vamos para a B. Viver com saúde é ficar longe de lugares onde as pessoas fumam. Também não. É ficar longe do tabagismo, do vício. Então, não é a B. C. Se viver bem significa viver com saúde, logo quem fica longe do cigarro é necessariamente uma pessoa saudável. Não, senão eu estaria reduzindo todas as causas de doença ao cigarro. Existem pessoas que não fumam e são doentes. Então, eu não posso marcar essa letra C, não. D. A mensagem dirige-se a quem não fuma, a quem fuma e principalmente a quem não fuma. Sim, eu posso inferir isso, porque quando diz assim, olha, fique longe do cigarro. Então, avisa até para quem não fuma, para a pessoa não adquirir o hábito do vício. Então, é a letra D de dado. Vamos para a letra E. Fique longe do cigarro contém um apelo que tem utilidade apenas para os não fumantes. A gente estudou isso na sala, que quase toda alternativa que traz apenas, somente, excesso,
às vezes, na maioria, olha como eu estou me cobrindo, o modalizador aí. Às vezes, geralmente, na maioria das vezes, ela é uma alternativa falsa. Então, essa letra E é uma alternativa falsa. Confirmou o que dissemos em sala de aula. Questão 6. Então, a questão 5, letra D de dado. Questão 6. No contexto, o vocábulo alarmantes foi empregado para declarar que os números do tabagismo... Eu já desço com o raciocínio pronto. Se eu digo assim, os números são alarmantes, eu estou me envolvendo. Eu não esperava que o número fosse tão grande, fosse um índice tão elevado. Então, eu já sei, se está alarmante, está além do que eu esperava. Então, no momento que eu desço com esse raciocínio, eu leio na A. Apenas um pouco além? Não, se fosse um pouco além, não seria alarmante. Muito acima, sim. Muito acima me alarma. Então, realmente é um número alarmante. Letra B de bola que deve ser marcada. C. Aquém da expectativa. Além significa depois, aquém significa antes. Então, ela não fica antes da expectativa, ela fica muito além, fica muito além. Além é o oposto de aquém. Além é lá, aquém é cá. Então, nesse caso, eu não posso marcar a letra C, porque diz aquém da expectativa, que é o oposto de além da expectativa. D. De acordo com o que se espera. Então, não estaria alarmada. E é, dentro do patamar considerado satisfatório, também não estaria alarmada. Logo, só me resta marcar a letra B. Creio que vocês perceberam que o próximo texto, que vai servir para as questões de 7 a 10, ele é um pouquinho grande. Eu não leria esse texto, eu iria para as questões. Se fosse necessário, eu voltaria, né? Então, vamos para a questão 7. Diz assim, ao longo do texto, as aspas foram utilizadas para... Só vou olhar agora no texto as aspas. Aí eu vejo as aspas em cara de palco, um grupo mineiro. Depois vejo, durante muito tempo foi um conflito, como conciliar as duas profissões, diz ele, diz a pessoa sobre quem o autor está falando, que essa pessoa justamente é o Jair Raso. Depois ele diz nas aspas ainda, descobri que no Brasil inteiro há médicos dedicados ao teatro. Quem? Jair Raso que fala isso. Outra vez as aspas, é possível conciliar, só preciso tirar a licença do trabalho uns 15 dias antes da estreia, diz ele. Depois tem... Os dramas, caso de Acorde e o Livro, que é uma obra. Olha, antes foi o Grupo Mineiro, depois foram as falas de Jair Raso, agora uma obra, Acorda e o Livro. E por último aparece novamente, né, um artista sempre formador de opinião, sentia uma lacuna, por isso fui buscar a filosofia, que é também o que ele diz, o Jair Raso. Então as aspas foram usadas. A primeira, para destacar o nome do grupo, segunda, para destacar as falas, a terceira vez diferente é para destacar uma obra e a última vez a fala. Então, eu já desço com esse raciocínio pronto e vou procurar em A. Indicar as falas de Jair Raso? Sim. E destacar as hipérboles? Não. B. Citar exemplos de figuras? Não. C. Citar as falas de Jair Raso? Sim. Destacar o nome da companhia de teatro? Sim, a que pertence ao médico dramaturgo. E o título de uma de suas obras? Sim, marco a letra C. Muito simples, estão vendo? Então, por que aí eu marco assim e vou embora para a questão 8. Mas eu tenho que ensinar vocês por que não a D e a E, vamos ver. Por que não a D? Indicar o emprego de termos estrangeiros? De jeito nenhum, a gente viu que não é nada disso. E na E, marcar as falas do autor. Um autor não marca a sua própria fala dentro do seu texto, né? Porque o texto já é a fala dele. Então, nada de letra E. Questão 7, letra C, eu não precisei ler o texto. Vamos para a questão 8. Na oração, um artista é sempre um formador de opinião, linha 25. É correto afirmar que é o vocábulo destacado do ponto de vista sintático-morfológico. Aí eu corro logo para fazer meus cálculos, para já descer com raciocínio. Um artista é sempre um formador de opinião. Quem é sempre um formador de opinião? Um artista, sujeito. Não está aí o que ele pede. Aí eu vou lá. É sempre um formador de opinião, predicado. Esse predicado está em cima dessa formação que esse artista faz. E essa palavra formação me indica que o núcleo do predicado é formador. Se o núcleo do predicado é formador, e formador é um nome, eu tenho um predicado nominal. E o núcleo de um predicado nominal é um predicativo. Como esse predicado é nominal, sempre o predicativo tendo um sujeito, vai ser predicativo do sujeito. Então, eu tenho um formador de opinião como predicativo do sujeito ou como núcleo de um predicado nominal. E do ponto de vista morfológico, eu tenho um artigo indefinido, eu tenho formador, né, que é um substantivo, porque esse artigo torna essa palavra formador, que é adjetivo, em substantivo. Eu tenho um adjetivo substantivado. E depois de opinião, eu tenho uma locução adjetiva, porque se refere a esse substantivo. Você também mataria essa questão pelos círculos mágicos. Então, vamos lá. Letra A diz assim, sintático.
corresponde ao núcleo do predicativo do sujeito. Sim, né? Porque é o núcleo do predicado nominal e o predicativo é formado por um formador e de opinião, e a palavra principal é formador. Então, o núcleo do predicado nominal, um formador de opinião, e o núcleo desse predicativo é formador. Letra A. Eu marcaria a letra A e ir embora. Sabem por quê? Eu avisei a vocês que a banca é peba. E como a banca é peba, sempre tem uma questão para ser anulada. Essa questão deve ser anulada, né? Nós vamos entrar com recurso para anular a questão. Diz assim na letra B, morfológico, classifica-se como verbo. Não, o formador não se classifica como verbo. O único verbo que termina em OR na língua portuguesa é o verbo pôr e seus derivados, nem o outro. Tanto que antigamente as pessoas diziam que o verbo pôr era da quarta conjugação, OR, não é. É da segunda, porque no latim ele pertence à segunda conjugação, ponere, né? Aí vem a C, sintático, exerce a função de adjunta do nominal. Não, nós vimos que é de predicativo do sujeito. Morfológico, é um adjetivo substantivado. Sim, formador é um adjetivo substantivado. Formador é aquele que forma. Então, quando eu digo aquele que forma, isso aí é um adjetivo. Eu digo, por exemplo, ela é uma pessoa formadora de palavra, né? Formadora de opinião, formadora de qualquer outra coisa. Então, essa palavra formadora, naturalmente, é um adjetivo. Como ele aqui está sendo usado como substantivo, morfologicamente ele está sendo visto como um substantivo, sim. E um substantivo que está sendo vindo de um adjetivo, né? Então, ele é um adjetivo substantivado. A letra D também está correta. Olha, se você vai analisar as outras, na hora dessa você fica doido. Meu Deus do céu, eu não estou sabendo mais de nada, né? Então, A e D são respostas corretas. Porque não é a E? Diz que é no aspecto sintático, desempenha o papel de complemento nominal. Não, todo complemento nominal é preposicionado. E esse formador aí não está preposicionado. Então, questão 8, respostas corretas A e D. Questão 9. Assinale a alternativa que apresenta informação compatível com o texto. Também não precisaria ler o texto, não. Eu leio aqui a informação e vou procurar lá no texto. Diz assim, o título mantém relação principalmente com a oração. Um neurocirurgião dividido entre o consultório e o hospital onde opera regularmente e que aparece logo no primeiro parágrafo. Quando ele diz vida dupla está se referindo a mais de uma profissão, porque Jair Raso é médico, é neurocirurgião, é dramaturgo e ainda é filósofo. Então, vida dupla não se refere a dividir-se entre hospital e consultório, não. Então, não é letra A. Isso tem no texto, eu procuro no texto e encontro isso. B. O primeiro parágrafo trata da vida de Jair Raso, que se divide entre o exercício da medicina e o trabalho como autor, ator, diretor e iluminador de teatro. Quando eu vou para o primeiro parágrafo, não diz que ele é ator. Por isso que eu não posso marcar a letra B. Diz que ele é autor, diretor e iluminador de teatro, mas autor não. Na letra C diz assim, o terceiro parágrafo aborda uma das obras de Jair Raso e ainda apresenta outra formação acadêmica desse médico teatrólogo. Quando eu vou para o terceiro parágrafo, eu encontro isso. Ele fala sobre a obra Corda e o Livro e diz que ele também é filósofo, porque ele se formou em filosofia. Então, realmente, eu marco a letra C. Por que não marco a letra D? Porque diz, o segundo parágrafo retrata a impossibilidade de conciliar a medicina com o teatro. Aí eu só vou para o segundo parágrafo e encontro assim no final. É possível conciliar. Então, isso aí já derruba essa letra D. E na letra E diz, ao relacionar o primeiro e o segundo parágrafos, infere-se, se eu vou inferir, não está presente no texto, infere-se que Jair Raso escreveu mais de 20 musicais. Não, está bem claro no início do texto, Jair Raso já escreveu mais de 20 peças. Então, realmente, a letra E não trata realmente da inferência no texto, e eu não marco a letra E, questão 9, letra C. Pronto, vamos passar agora à questão 10. Acerca dos mecanismos de coesão utilizados no último parágrafo e com base na norma padrão, assinale a alternativa correta. A conjunção mas foi utilizada para introduzir uma explicação. Eu paro aí e já não marco essa alternativa, porque mas jamais pode introduzir uma explicação. Ela pode introduzir uma adição ou uma adversidade, né? Mais uma, como ele diz aqui, explicação de jeito nenhum. Vamos para B. Para retomar na carreira desse médico teatrólogo, linhas 19 e 20, o autor empregou o caso. Ora, caso pode ser um substantivo
e caso pode ser uma conjunção condicional. Nenhum desses casos eu posso aplicar para retomar na carreira desse médico teatrólogo, porque se eu digo na carreira é onde? Então eu teria que usar uma palavra que também desse ideia de lugar. Então de jeito nenhum a coesão não poderia ser feita um substantivo retomando uma expressão que dá a ideia de lugar. Então B de forma alguma. Vamos para C. Em que também se formou em filosofia, linhas 24 e 25. O pronome destacado poderia ser substituído por no qual. Então eu vou ter de ir à linha 24 e 25 para saber que tipo de oração é essa. Então na linha 24 e 25 diz assim, começa na linha 23. Descobrimos nesse ponto mais uma faceta de raso, vírgula, é importante sublinhar essa vírgula, que também se formou em filosofia. Aí eu digo, descobrimos nesse ponto mais uma faceta de raso que também se formou em filosofia. Não dá ideia de adição, não dá ideia de diversidade, não dá ideia de alternância, não dá ideia de conclusão, não dá ideia de explicação. Então não é coordenada. Vou para as adjetivas. Descobrimos nesse ponto mais uma faceta de raso, o qual também se formou, pode. Aí eu posso pensar que é uma adjetiva, certo? Mas olha só, uma faceta de raso é ter se formado em filosofia. E como aqui tem uma vírgula, eu não vou pensar numa adjetiva restritiva de jeito nenhum. Eu não sei exatamente o que o professor pensou, mas essa oração eu poderia dizer que ela é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Descobrimos nesse ponto mais uma faceta de raso, o qual também raso se formou em filosofia. Então, como é uma adjetiva explicativa, eu não posso dizer no qual. Por quê? Porque esse que retomando o raso vai fazer com que esse que seja o sujeito. Raso também se formou. Quem se formou? Raso. Então, como é que eu vou substituir um sujeito por no qual? Vocês aprenderam durante as aulas que sujeito jamais é preposicionado. E no qual significa em mais o qual. De forma alguma, posso marcar a letra C. Vou para a letra D. Na oração, na hora em que se senta para escrever, linhas 26 e 27. O termo destacado em que, ora, é só observar aqui em cima, não precisa ir ao texto. Na hora é tempo, em que, então está retomando hora, tempo. No momento que eu digo que na hora é tempo, em que retoma a hora, eu tenho que então retomá-la por tempo. E ele diz que pode ser substituído por onde? De forma alguma. Onde é a ideia de lugar. E hora é a ideia de tempo. Então aqui poderia ser hora na qual, e hora em que, e hora quando, jamais onde, porque tempo não é lugar. Então, só poderia marcar a letra E e ir embora para outra prova. Mas vamos ver porque realmente é a letra E. Na passagem, prefere deixar as teorias de lado e continua a usar apenas a intuição, linhas 28 e 29, o autor recorreu ao sujeito oculto ou elíptico para retomar o termo ele. Vamos ver na linha 28 e 29, diz assim, mas na hora em que se senta, quem? Raso. Se senta para escrever, ele prefere acreditar que não mudou muita coisa. Prefere ele, sujeito oculto, está certo, deixar as teorias de lado e prefere, não é? E continua a usar apenas a intuição. Então, nesse caso, realmente é verdade. Eu continuo então a ler. Já utilizado anteriormente, sim, e há uma conjunção para relacionar as duas orações por meio da ideia de adição. Sim, prefere deixar as teorias de lado e continua a usar apenas a intuição. Então, nesse caso, a letra E está correta. Marco, fecho a prova e vou-me embora. Espero que isso tenha acontecido com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado não só as aulas em sala de aula, para quem fez o curso, mas também aquela aula de revisão. Embora tenha sido muito corrida, graças a Deus, nós conseguimos passar alguma coisa que caiu na prova para dar mais segurança a vocês. E espero que vocês realmente consigam a aprovação e sejam bem-sucedidos, pois esse é o nosso objetivo. Até logo! Olá, alunos concurseiros! Estamos aqui nessa correria aí para tentar ajudar vocês a responder as questões da prova de raciocínio lógico matemático. Foi uma prova tranquila, não tão fácil. Quem estudou aqui no Point, quem se dedicou, quem assistiu os aulões, quem assistiu os alunos online conseguiu detonar essa prova moleza. Então vamos para a primeira questão aí. Existe apenas uma casa construída ocupando 20% de um lote, cuja área não construída é de 300 metros quadrados.
qual a porcentagem da área da casa em relação à área não construída. Pessoal, há dois métodos de fazer essa questão. Você achando os valores correspondentes à porcentagem de 20% ou fazendo de porcentagem. Como assim? Observe que a questão diz que a área construída foi de 20% e que a área não construída foi de quanto? De 80%. Leia a pergunta novamente comigo. Qual a porcentagem da área da casa em relação à área não construída? Então, nós vimos que a área não construída é essa. Então, ela é a base. Ela será 100%. Está aqui, ó, 80% corresponderá a 100%. Então, aplicando os meios pelos extremos, nós vamos encontrar 25% e está aí, pessoal, na letra C, ok? Letra C. Atenta para a questão 2, vamos comigo. Alguém afirmou que se todo paciente é impaciente, então alguém vai enlouquecer. Supondo que ocorra exatamente a negação da sentença, então esse assunto, pessoal, é chamado de negação das proposições compostas. Nós estudamos e enfatizamos ele e disse que e comentamos na sala que provavelmente iria cair uma questão desse tipo. E foi dito e feito. Então acredite nos professores de Point, eles sabem realmente o que está passando. Vamos embora para cá. Olha, se todo paciente é impaciente, então alguém vai enlouquecer. Não é isso? Ele quer a negação disso aqui. Então vamos ver qual conectivo que existe. Primeiro, se, então. Vamos lembrar da musiquinha da sala? Se, então, conectivo da implicação. É isso aí. Já que você encontrou o conectivo da implicação, detona ele aqui logo. Beleza? A gente chama essa primeira relação de P. Essa segunda relação de Q. Não é isso? Mas a questão que é a negação de quem? Dessa relação. Concorda? Que é a negação de toda essa estrutura. Lembrando da fórmula que nós aprendemos em sala, a negação da implicação. Negação da implicação. Como eu faço essa negação? Mantenho a primeira, observe que não mudou o sinal. Coloco o conectivo da conjunção, representado pela letra E, tranquilo? E nego a segunda. Então, como eu faço a negação da implicação? Repetindo, mantenho a primeira, coloco o conectivo da conjunção e nego a segunda. Então, como é que vai ficar? Vamos manter a primeira. A primeira é todo paciente é impaciente. Mantive aqui? Mantive de acordo com a fórmula. Todo paciente é impaciente. E, tá aqui o I. A segunda, o que é que eu faço? Nego, pessoal, de acordo com a fórmula. Alguém vai enlouquecer. Logo será alguém não vai enlouquecer. A respeito dessa questão, foi marcada a alternativa B, mas ela é possível ser anulada, porque nós vimos que o alguém eu nego com ninguém e não com alguém não. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode vir até mim aqui no Point dos concursos, que irei tirar todas as suas dúvidas e com certeza nós estaremos entrando em contato com a banca para anulá-la. Mas leva o gabarito da letra B. Próxima questão é a questão de conjunto. Acompanhe comigo. Em determinada clínica trabalham 20 médicos, sendo 7 cardiologistas, 6 que são apenas neurologistas e 12 pediatras. Risca para mim, pessoal, essa palavra aí, 6 que são apenas neurologistas. Observe a palavra apenas. Claro que os médicos podem ter mais de uma especialidade, mas nenhum cardiologista é neurologista. Risca também isso aí, é outra restrição. 5 pediatras são também cardiologistas, risca também aí, ó. E existe neurologista que é pediatra. O número de médicos que é apenas pediatra pode variar de quanto? Se vocês observarem, a questão fala em cardiologista, neurologista e pediatra. Então devemos montar 3 diagramas, porque são 3 conjuntos. Vamos analisar o que foi dito na questão.
20 médicos, 7 cardiologistas, 6 neurologistas, 12 pediatras. E aqui foi todas as outras restrições ditas na questão. Médicos podem ter mais de uma especialidade. Nenhum cardiologista é neurologista. Pediatra e cardiologista, 5. Existe neurologista, pediatra. A palavra existe é sinônimo de pelo menos um, ou seja, tem que ter no mínimo um que é neurologista e pediatra. No mínimo um neurologista que será pediatra. Com base nessas afirmações, vamos responder a questão. Primeiro que tudo, pessoal, vocês devem começar pelas intersecções e pelos elementos do conjunto, que tem a palavra apenas. Então, onde encontramos as intersecções? Aqui, ó, pediatra e cardiologista. Coloquei intersecção no diagrama que está entre pediatra e cardiologista. Pediatra e cardiologista. 5. Depois vamos colocar o elemento do conjunto com a palavra que tem uma restrição apenas. O elemento do conjunto com a restrição apenas. Onde eu posso encontrar o elemento do conjunto com a restrição apenas? Aqui, ó, apenas neurologista. Conjunto neurologista, coloquei o 6. Tranquilo? Vamos agora analisar as demais possibilidades. Observe que nenhum cardiologista é neurologista. Então essa relação não pode existir. Não pode existir. Eu represento pelo conjunto vazio. Pelo conjunto vazio. Tranquilo? Olha a representação. Voltando, a gente percebe que a questão disse que cardiologistas são 7. São 7. Então, pelos dados da questão, já temos 5 aqui. Aqui eu sei que não pode existir. Pessoal, tendo 5 aqui, quanto falta para completar 7? 2. Está aqui. Os 2 são apenas cardiologistas. Tranquilo? Já que temos apenas 6 neurologistas, somado com apenas 2 cardiologistas, com 5 cardiologistas e pediatras, temos aqui um total de 13 pessoas. Um total de 13 pessoas. Falta quanta para completar os 20? 7 pessoas. Não é isso? Porque 20 menos 13, falta 7 pessoas. A questão disse que existe neurologistas e pediatras, ou seja, pelo menos um. Lembra que existe esse sinônimo de pelo menos um? Pelo menos um neurologista é pediatra. Nessa questão nós vamos trabalhar com possibilidades. Então, ó, pelo menos um. Como a diferença de 20 menos 13 deu 7, essa variação vai de 1 a 7. Vai de 1 a 7. Então vamos entender. Olha o macete da questão. Se aqui for um neurologista e pediatra, falta quanto para dar 7? 6. Então 6 é uma possibilidade a se considerar. Concorda comigo? Se aqui for 2, neurologista e pediatra, falta quantos para completar 7? 5. Se aqui for 3, neurologista e pediatra, falta quanto para dar 7? 4. Se aqui for 4, neurologista e pediatra, falta quanto para dar 7? 3. Se aqui for 5, neurologista e pediatra, falta quanto para dar 7? 2. Se aqui for 6, neurologistas e pediatras, falta quanto para dar 7? 1. E se aqui for 7, não faltará nenhum. 0. Então observe que o intervalo varia de 0 até quem?
6, pessoal. Varia de 0 até 6. Letrinha A. Letrinha A. Atenta comigo aí para a próxima questão. Um devedor conseguiu um abatimento de 2/7 da própria dívida e dividiu o restante em 12 parcelas, pagando R$ 360 pelas 3 primeiras. O valor da dívida era de quanto? Vamos entender. Eu não sei que era a dívida, então lembre de representá-la por X. Eu tenho certeza que você aí na prova representou por X e acertou o resultado tranquilamente. Então vamos seguindo. Eu não sei quem é a dívida, represento por X. Tive um abatimento de quanto? De 2/7 da dívida. 2/7 da dívida. Pessoal, olhando para essa fração, eu consigo descobrir o que falta para me pagar a dívida. Observe que foi abatido quanto? 2/7. Quanto é que falta da dívida para me pagar? Só basta fazer 7 menos 2. Eu vou ter quanto? 5. Sobra 5/7 da dívida. A questão fala que esse restante, que foi o que sobrou da dívida, esse restante, que foi o que sobrou da dívida, foi dividido em 12 parcelas. 12 parcelas. E diz que as 3 primeiras parcelas juntas deu quanto? 360. Ora, para mim saber quanto é o valor de cada parcela, só basta eu dividir 360 por 3, porque as 3 primeiras juntas deu 360. Então, efetuando a divisão de 360 por 3, eu vou ter o valor de quanto? R$ 120 cada parcela. R$ 120 cada parcela. Como foram 12 parcelas, 12 vezes 120, irei ter o valor de R$ 1.440. Ou seja, o que sobrou para pagar a dívida, né? 5/7 de X é igual a R$ 1.440. O que sobrou para pagar a dívida, 5/7 de X, é igual a R$ 1.440. O que sobrou para pagar a dívida, 5/7 de X, é igual a R$ 1.440. Observe que temos aqui uma equação de primeiro grau fracionário. Resolvendo, encontramos X igual a 2016. Tem uma dica, pessoal, para responder essa questão bem mais fácil. Acompanhe comigo. Se vocês observarem, teve um abatimento de quanto? De 2/7. Isso significa dizer que toda a dívida é dividida por quanto? Por 7. Concorda comigo? Toda a dívida é dividida por 7. Se você observar nas alternativas, só existem 2 números que o 7 divide, que é o 840 e o 2016. Se você leu na questão que cada parcela, se você observou que cada parcela é 120 e que foi dividido em 12 parcelas, provavelmente não será 840. Então sobrou quanto, pessoal? 2016. 2016. Letra D de dado. Letra D de dado. Considere os argumentos a seguir. Pessoal, eu vou montar estrutura por estrutura para responder a questão. Essa questão é uma questão de argumento com mais de 2 premissas. Lembram? Argumento com mais de 2 premissas, eu começo encontrando a proposição solta. O que é proposição solta? A proposição que não é ligada por nenhum conectivo. Está aqui, ó. Ela é a proposição solta. E a partir disso aí eu vou julgar a validade do argumento. Então vamos chamar logo essa proposição solta de verdadeiro. E toda essa relação ligada pela condicional, certo? Será também verdadeiro. Será também verdadeiro. Eu não serei rico é o quê? Verdade. Se eu não serei rico é verdade, aqui será o quê? Falso. Serei rico será falso. Será rico, serei falso. O cruzamento dessa premissa com essa deve dar verdadeiro. Vocês lembram da regra da condicional? Falso
quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, vai dar falso. Então significa dizer que aqui não pode ser verdadeiro. Obrigatoriamente aqui só será o quê? Falso. Então, é falso dizer que todo homem é mortal. Se é falso dizer que todo homem é mortal, o que seria correto eu dizer? Seria correto eu dizer a negação de todo homem é mortal. Lembram que o todo eu nego com algo não? O todo eu nego com algo não. Então ficaria algum homem não é mortal, a negação. Não ser mortal é imortal. Algum homem não é mortal. Não ser mortal é imortal. Então esse argumento é válido. Argumento válido. Válido. Segunda, borboletas são mamíferos ou papagaios dançam tango? Borboletas não são mamíferos, logo papagaios não dançam tango. Vamos lá. Lembrando que eu começo pela proposição solta. Está aqui a solta. Então ela será o quê? Verdade. Sempre. E o cruzamento dessas duas terá que dar o quê? Verdadeiro. Ok? Terá que dar verdadeiro. Borboletas não são mamíferos. Verdade. Então vou procurar agora a igual ou semelhante. Aqui, ó. Borboletas são mamíferos. Se não ser mamífero é verdade, ser mamífero será falso. O cruzamento desses dois devem dar o que, pessoal? Verdade. O cruzamento dessas duas proposições devem dar verdade. Qual a regra da disjunção inclusiva, expresso por ou? Falso quando os dois forem falsos. Então, se aqui for falso, se aqui for falso, vai dar falso. Obrigatoriamente, aqui não poderá ser falso. Então, aqui será verdadeiro. Verdadeiro. O que foi que a conclusão disse? Papagaios não dançam tango. Papagaios não dançam tango. Inválido. Argumento inválido. Argumento inválido. Terceiro. Se 4 não é par, então 7 não é primo. Mas 4 é par. Logo, 7 é primo. Então vamos julgar a validade desse argumento. Tranquilo? Vamos julgar. Lembrando que eu começo pela proposição solta, pela premissa solta. Então isso aqui será o quê? Verdadeiro. E o cruzamento dessas duas deve dar o quê? Verdadeiro. Vamos ver qual o conectivo que está ligando. Se nós só observarmos é o se então. Lembra da musiquinha? Se então, conectivo da implicação. Então você coloca aqui, ó. Tranquilo? Conectivo da implicação. Vamos lá. O cruzamento tem que dar o quê, pessoal? Verdadeiro. Concorda comigo? O cruzamento tem que dar verdadeiro. 4 é par. Eu vou observar um igual semelhante. Tá aqui, ó. 4 não é par. Se 4 é par é verdadeiro, 4 não é par será falso. Se 4 é par verdadeiro, 4 não é par vai ser falso. O que é a regra da condicional me diz? Será falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Falso quando o primeiro verdadeiro e o segundo for falso. Falso, pessoal, implicando em qualquer coisa aqui, tanto faz ser verdadeiro ou aqui falso. Vai dar o quê? Verdadeiro. Falso implicando qualquer coisa, tanto faz sendo verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro. Logo, essa premissa nós não podemos concluir nada. Não podemos concluir nada, porque ela pode ser verdadeiro ou falso. O que é que diz a conclusão? 7 é primo.
Como nós não podemos concluir nada, argumento inválido. Olha a alternativa, pessoal. A alternativa será dado pela letra B de bola. B de bola. B de bola. Válido, não válido e não válido. Letra B de bola. Bom dia, concurseiro. Nós estamos aqui para resolver as questões da prova da EBSER, né? Estou aqui com a prova da EBSER que trata do enfermeiro assistencial, né? Essa prova foi aplicada no dia de hoje aqui no Rio Grande do Norte, no município de Natal. E vamos aí para a primeira questão. A questão de legislação aplicada à EBSER, as questões são de 16 a 20, tá? E nós vamos tratar da primeira questão. E diz o seguinte: o prazo de duração da EBSER estabelecido na respectiva criação é... Gente, essa questão é muito fácil, ela já caiu várias vezes em todos os concursos da EBSER, né? O prazo de duração da empresa brasileira, o prazo é indeterminado. Repito, o prazo é indeterminado. Essa questão é muito simples. Questão 16, a resposta enfermeiro assistencial, a resposta é letra E de escola. O prazo é indeterminado. A próxima questão também já caiu várias vezes na banca IAD, trata e diz respeito à vinculação no que diz respeito à assistência à saúde da Política Nacional de Saúde. Pois bem, o mais importante, eu acho que deve ter sido um comentário pequeno, mas que serve, né, de amparo para que o concurseiro na prova da semana que vem, né, que é do Hospital Universitário Onofre Lopes, ele possa tratar. Então, a EBSER, ela é vinculada ao Ministério da Educação. Lembra que o concurseiro que essa expressão aqui vinculada é porque ela sofre uma supervisão no que diz respeito às suas finalidades. Todavia, a EBSER, para fins de política nacional de saúde, é do Ministério da Saúde, que é a letra C de casa, e diz assim: no desenvolvimento das próprias atividades de assistência à saúde, a EBSER observará orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, a questão número 16, enfermeiro assistencial, a resposta correta é letra E de escola. A da 17, a resposta correta é C de casa. E a questão número 18 diz respeito a um órgão colegiado, né? Esse órgão colegiado para cada unidade hospitalar, lembrando, isso é importante, lembrando que o colegiado formado em cada unidade hospitalar, ele diz respeito ao superintendente da EBSER, um gerente administrativo, um gerente de atenção à saúde e, caso seja celebrado o termo de adesão entre a EBSER e uma universidade federal, né, o hospital universitário, ele diz respeito ao termo de adesão e tem um gerente de ensino e saúde. Então vejamos como é que ficaram as questões e onde está cada erro. Diz a questão: a respeito do cargo de superintendente da unidade hospitalar administrada pela EBSER, assinale a alternativa correta. Letra A, faz parte do Conselho de Administração. Lembrando, mais uma vez, que o superintendente ele não faz parte do Conselho de Administração. Vejamos, o Conselho de Administração tem um total de 9 membros, dos quais 3 ligados ao Ministério da Educação, 2 ligados ao Ministério da Saúde. O presidente, né, que é o presidente da EBSER, né? Aí nós temos um representante da Associação Nacional dos Dirigentes
de institutos federais de ensino superior, nós temos um representante dos empregados ativos da EBSER, que é eleito. Então vamos lá, 3 com 2, 5, 6, 7 e 8. E por último, nós temos um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então ele não faz parte do Conselho de Administração. Depois, a letra B diz que ele é selecionado para cargo, ele é selecionado por intermédio de concurso público. Na verdade, esse cargo de superintendente das unidades de EBSER, ele é de livre nomeação, né? O parágrafo 1º aí do artigo 46 do Regimento Interno, né? Ele diz que o cargo é de livre nomeação. Portanto, né, é uma exceção à regra do concurso público de provas ou de provas e títulos. Depois ele diz, é obrigatório que seja docente do quadro permanente. O que está errado, a palavra é docente. É obrigatório que ele seja do quadro permanente. Inteligência aí do parágrafo 2º, né, do artigo 46. Então repare que ele pegou o artigo 46 e distribuiu nos itens. Então o que está errado na palavra, o que está errado na questão da letra C, né? A letra C da questão 18 é a palavra docente. Pois bem, e a letra D, que é a questão correta, diz, está entre os critérios de escolha da pessoa que ocupa tal cargo a titulação acadêmica. Então é o que está dizendo o parágrafo 2º do artigo 46 do Regimento Interno. Está igualzinho o Regimento Interno. Copiou, colou. E a letra E, o que está errado é a palavra alterar. O que diz efetivamente o parágrafo 3º do artigo 46 é a palavra redesenhar. Até porque, por conta de ser uma unidade hospitalar, ela tem complexidade. Então ele não pode alterar o que ele diz aqui com relação à estrutura de governança. E sim, e tão somente ele pode redesenhar e não alterar. Então a questão 18, resposta certa, letra D. Resposta certa da questão 18, letra D. Questão 19, isso é muito importante. Tratei nas minhas aulas com relação à composição da diretoria executiva. Então a diretoria executiva, ela hoje atualmente pelo regimento interno, ela é composta pelo presidente e tem 5 diretorias. Lembrando que a diretoria executiva, na sua formação ideal, ou seja, no seu limite, ela pode ser formada com presidente e até 6 diretores. Então vejamos quais diretorias que compõem, né, a diretoria executiva. Pois bem, vamos apagar aqui e vamos falar da diretoria executiva. Pois bem, a diretoria executiva, ela é formada pelo presidente. Então nós vamos tratar o que está escrito no regimento interno. Quais são as diretorias que compõem a diretoria executiva hoje? A diretoria de gestão de pessoas. A diretoria de gestão de processos e tecnologia da informação. Depois nós temos a diretoria de administração financeira. Então, primeira diretoria, segunda diretoria, terceira diretoria, quarta diretoria, diretoria de gestão de logística e infraestrutura hospitalar. Então nós temos 1, 2, 3,
4, faltou a quinta, que é a diretoria de atenção à saúde e gestão de contratos. Pois, se não, vejamos. Então diz, assinale a alternativa que não apresenta um órgão da diretoria executiva. Então vejamos, diretoria de gestão de pessoas é composta da diretoria executiva. Diretoria administrativa financeira, também. Diretoria de atenção à saúde e gestão de contratos, também. Diretoria de logística e infraestrutura hospitalar, também. Diretoria de compras de produtos hospitalares e farmacêuticos, não compõe a diretoria ou não apresenta um órgão da diretoria executiva. Esta é a questão que se encontra errada. Então, portanto, a questão 19, letra E de escola. Então, repetindo, enfermeiro assistencial. Questão 16, letra E. Questão 17, letra C de casa. Questão 18, letra D de dado. Questão 19, também E de escola. Vamos para a questão 20, que na verdade é a mesma questão, mas com outro enfoque da questão 17. Então ele diz: com relação às atividades de assistência à saúde, é correto observar ou afirmar que a EBSER deverá. Queridos concurseiros, estava fácil demais, está no decreto 7661, né? Está lá no artigo 3º, parágrafo 2º do decreto 7661. E diz: todas as vezes que a EBSER tratar de atividade de assistência à saúde, ela necessariamente observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A letra A, por que está errado a letra A? A letra A porque o Ministério do Planejamento, ele possui um representante no Conselho de Administração. A letra C, ela não age com subordinação. Lembre que ela está vinculada ao Ministério da Educação e está, para fins de política nacional de saúde, ela sofre as orientações do Ministério da Saúde. A letra D, ela não tem por finalidade financiar a ampliação de recursos financeiros, até porque a EBSER, ela tem no seu contexto os recursos que decorrem das dotações consignadas no orçamento da União e outros recursos decorrentes. E por último, essa questão de subsidiar, ela não vai subsidiar, pelo contrário, ela não sofre um termo de adesão com os hospitais universitários, ela vai, na verdade, apoiar, né, o desenvolvimento técnico, pesquisa, ensino científico, entre outras coisas. Portanto, a questão 20, a resposta correta é letra B de bola. B de bola. Então, a EBSER, com relação às atividades de assistência à saúde, observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, inteligência do artigo 3º, parágrafo 2º do decreto 7661. Concurseiro, fácil demais a prova, estava muito tranquila. Quem já nos acompanhou no aulão passado online pôde constatar que nós batemos esses assuntos, né, com relação inclusive ao colegiado de cada unidade hospitalar, razão pela qual creio que a EBSER não vai mudar por meio do IAD o foco do seu concurso. Aproveite essa semana, verifique, né, qual é o que você pecou mais para poder estudar mais durante esse período, né? Estaremos aqui também à noite para tentar fazer a filmagem, né, da relação da prova, que vai ser à tarde. Na semana que vem também estaremos aqui para verificar e corrigir as provas em loco com os colegas. Um grande abraço, fique com Deus e desejo boa sorte a todos. E aí, professor Rafael, o que foi que você achou da prova? Olá, professora Érica. Eu gostei bastante da prova. Ela tinha as questões bem interessantes. Entretanto, a nossa última questão foi uma questão um pouco safadinha, né? Ela foi uma pegadinha para pegar a gente. Então, vamos comentar as questões? Vamos. A primeira questão, a questão número 21, ligada à legislação do SUS, ela traz o seguinte enunciado: assinale a alternativa que indica como ocorre a participação popular no âmbito do SUS.
A alternativa correta, professora Érica, era a alternativa letra E, no processo de formulação das políticas de saúde e de gestão fiscal e orçamentária nas esferas de governo estadual e municipal. Porque a alternativa A estava errada porque essa representação paritária aí deveria especificar os demais, os usuários em relação aos demais membros. A letra B não são casas legislativas, a letra C não tem nada a ver essa questão aí de centros comunitários, atendimento médico hospitalar, e a letra D, essa palavra aí exclusivamente estava incoerente. Portanto, letra E. Lembrando que essa questão, ela traz o processo de formulação das políticas de saúde, de gestão fiscal e orçamentária nas esferas de governo estadual e municipal. Existe também a nacional. Entretanto, eles não acrescentaram, né? Mas como ele não colocou nenhuma palavra apenas ou exclusivamente, a gente considera essa questão como correta, tá? A questão 22 fala assim: quanto ao processo de elaboração e execução da política de educação permanente no controle social do SUS, assinale a alternativa que apresenta a competência do Ministério da Saúde. O item que está correto, na nossa concepção, é a letra B, porque ele traz o seguinte: incentivar e apoiar as instâncias estaduais, municipais e do Distrito Federal para tal processo. Exatamente, professora. A letra A, o que estava errado era unicamente. Letra C, todos os projetos também estavam errados. Letra D, isso é uma obrigação do Ministério da Educação. E letra E, essas auditorias aí, elas são específicas de cada esfera e não apenas do Ministério da Saúde. Muito bem. A questão seguinte traz o seguinte enunciado: com relação à organização dos conselhos de saúde, assinale a alternativa correta. A letra correta, portanto, era a letra E. A legislação estabelece a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. Então, essa questão aí respondia também a questão 21, né? Sabendo da letra A, lendo a letra E, né, da questão 23, a gente já saberia que a letra A da 21 estaria errada, tá? Portanto, a correta é a letra E. Lembrando que essa participação aí paritária é 50% usuários do SUS e os outros 50% os demais segmentos. Exatamente. Questão de número 24. Assinale a alternativa que indica ação ou ações incluída ou incluídas no campo de atuação do SUS. O item que está correto é a letra D, vigilância epidemiológica, tá? Nada de alfabetização de maiores em municípios ou incentivo às ginásticas regulares, muito menos monitoramento climático e formação acadêmica dos profissionais de saúde e disponibilidade de centros de especialidades médicas e de enfermagem. Não, o item que está correto é vigilância epidemiológica. Aí a gente lembra, professora, que também em outros campos a gente poderia colocar aqui a vigilância sanitária e saúde do trabalhador. Isso mesmo. Na questão seguinte, temos os comportamentos e estilos de vida relacionados à saúde são entendidos como determinantes sociais proximais, por estarem mais próximos e passíveis de controle e modificação por parte dos indivíduos. Considerando essa informação e com relação à prática de atividade física, assinale a alternativa incorreta. Essa, professora, foi a questão mais difícil da nossa prova. Realmente. Porque eles pegaram um texto do INCA, publicado em 2004, e reproduziram as frases desse texto aqui na nossa prova. E eles alteraram apenas o texto da alternativa A, que diz assim: atua na forte redução das doenças crônicas associadas à inatividade física, o que vem sendo registrado nos países em desenvolvimento. Na verdade, o que a gente vem observando, professora, é o crescimento rápido da inatividade, no caso das doenças crônicas, certo? Então, por isso que esta alternativa é a que estava incorreta, né? Lembrando que tanto em países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos. Isso mesmo. Bem. Ok?